10 curiosidades do Flamengo que quase ninguém sabe. Você acha que conhece tudo sobre o Flamengo, então se prepara. Porque algumas dessas histórias são tão inacreditáveis que parecem inventadas. Desde uma mudança que quase acabou com o clube, até um episódio secreto envolvendo o Mundial de 1981 que poucos torcedores conhecem. E a curiosidade número 1 é algo que até muitos flamenguistas nunca ouviram falar. Hoje você vai descobrir 10 fatos impressionantes sobre o Mengão que mostram por que esse clube é diferente de todos os outros. 10. O Flamengo não nasceu no futebol. Muita gente não sabe, mas o Flamengo nem sequer foi criado para jogar futebol. O clube nasceu em 1895 como um grupo de remo, numa época em que o futebol ainda engatinhava no Brasil. E o mais curioso é que o departamento de futebol surgiu quase por acidente, depois de uma briga envolvendo jogadores de outro clube carioca. Aquela decisão mudaria para sempre a história do esporte brasileiro. Imagine só. Se aquela discussão nunca tivesse acontecido, talvez o Flamengo jamais existisse no futebol como conhecemos hoje. 9. O uniforme já foi totalmente diferente. Hoje é impossível imaginar o Flamengo sem as famosas cores vermelho e preto. Mas no começo da história, o uniforme do clube era azul e dourado. O problema é que o tecido desbotava rapidamente no mar durante as competições de remo, deixando as camisas quase irreconhecíveis. Foi então que decidiram mudar para as cores que se tornariam eternas no futebol mundial. E pensar que um simples problema com tecido ajudou a criar uma das camisas mais icônicas da história do esporte. 8. O Maracanã já tremeu de verdade. Muitos torcedores dizem que o Maracanã treme quando a torcida do Flamengo canta. Mas em alguns jogos históricos isso aconteceu quase literalmente. Durante partidas decisivas, jornalistas e narradores relataram sentir vibrações reais nas cabines de transmissão por causa da pressão sonora criada pela nação rubro-negra. O estádio virava um verdadeiro inferno para os adversários. Não era apenas torcida, parecia uma força da natureza empurrando o time para a vitória. Zico quase saiu muito cedo, antes de virar o maior ídolo da história do Flamengo. Zico quase foi dispensado nas categorias de base. Ele era muito magro e frágil fisicamente, e muita gente acreditava que não conseguiria jogar profissionalmente. Foi preciso um trabalho intenso de alimentação e fortalecimento físico para transformar aquele garoto tímido em um dos maiores jogadores do planeta. O mais assustador é pensar que o maior camisa 10 da história do clube quase nunca teve a chance de brilhar. 6. O Flamengo já parou o Brasil. Em algumas finais históricas, ruas ficaram vazias. Lojas fecharam e cidades praticamente pararam para acompanhar jogos do Flamengo. Em 1981, na decisão do Mundial contra o Liverpool, o clima no Brasil era de Copa do Mundo. O Flamengo não representava apenas o Rio de Janeiro, representava o futebol brasileiro inteiro, e quando veio a vitória histórica no Japão, milhões de pessoas comemoraram como se fosse um título da seleção brasileira. 4. O hino do Flamengo é um dos mais conhecidos do mundo. O famoso Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo ultrapassou o futebol há muito tempo. O hino virou um símbolo cultural, sendo cantado em estádios, festas, ruas e até fora do Brasil. Poucos clubes no planeta possuem uma música tão reconhecida e tão conectada emocionalmente. Com sua torcida. 3. O Flamengo já teve um goleiro artilheiro. Uma das histórias mais curiosas do clube envolve um goleiro que conseguiu marcar gols e entrar para a história de forma improvável. Isso mostra como o Flamengo sempre esteve cercado de personagens lendários e acontecimentos inacreditáveis. O clube nunca foi apenas futebol. Sempre foi espetáculo. O Flamengo virou uma religião para milhões. Talvez a maior curiosidade de todas seja que o Flamengo ultrapassou completamente o esporte para milhões de pessoas. O clube representa família, memória, infância e emoção. Existem pais que passam a paixão para filhos. Avós que contam histórias do Maracanã, lotado, e torcedores que organizam a vida inteira em torno do Mengão. O Flamengo não é apenas um time, é sentimento. É algo que não se explica. Se vive. E aí, qual dessas curiosidades você mais gostou? Conta aqui nos comentários. Qual outra história absurda do Flamengo merece aparecer em um próximo vídeo? E se você ama futebol e quer mais conteúdos cinematográficos como esse, já deixa o like e se inscreve no canal, porque no Flamengo cada jogo vira história, e cada história vira eternidade.